Graças a paz, em comemoração aos 400 e os 504 anos da Reforma, mais um videozinho, agora sobre o meu reformador favorito. Se você escutar um barulho de criança, meus filhos estão brincando lá na sala, né? E eu não vou pedir para eles parar de brincar, né? Eu não sou youtuber, não tenho estúdio, aqui é meu escritório, eles estão brincando lá. E eu queria falar hoje do meu reformador favorito, para mim o mais bíblico, anos-luz de distância dos outros, Menon Simmons. A gente acabou de gravar um vídeo agora sobre o Zwinglio e agora um vídeo de Menon Simon. Menon Simon, que foi influenciado pelo movimento anabatista que ganha força na Suíça, né? Um movimento que começa a propagar pela Alemanha, pela região ali. E Menon Simon, ex-padre, né? Ele tem tem um contato com eles, inclusive o seu irmão é morto na revolta camponesa, e ele então sente a obrigação de escrever como de fato era o anabatismo bíblico. E Menon Simon, pelos seus escritos, é o reformador mais bíblico, mais neotestamentário. Acho que é incomparável a sua simplicidade e sua biblicidade. Acho que é incomparável com os reformadores magisteriais. O que eu mais gosto de ler e o que mais me influenciou teologicamente, sem dúvida, é Menon Simon. Eu sempre brinco, se eu não fosse batista, eu seria menonita, né? Não há dúvida disso. Então, vamos lá aos escritos de Menon Simon, né? Só um adendo interessante. Os reformadores sempre falavam de livre exame das escrituras, mas quando alguém examinava livremente a Bíblia e não concordava com os reformadores, essa pessoa, dependendo da discordância, poderia ser perseguida. Ok? Falavam em sacerdócio universal de todos os santos, todos os crentes, porém, quando alguém buscava exercer isso, alheio à igreja oficial desse reformador, não era tão sacerdócio universal. Menon Simon, ele foi bíblico nos seus escritos e coerente na aplicação daquilo que ele cria. Né? Só a escritura de verdade mesmo, sacerdócio universal todos os santos, por isso que, sem dúvida, é meu reformador favorito. Vamos lá, não vamos ler todos os artigos, que é bem grande, mas alguns, né? Resumo dos escritos de Menon Simon sobre a doutrina cristã. Autoridade das Escrituras. Querido leitor, admoesto e aconselho-te que procura a Deus com todo o teu coração e não quer ser enganado. Não deve depender dos homens nem suas doutrinas, não importa o quão antigas, santas e excelentes sejam consideradas, pois os teólogos se contradizem entre si, tanto nos tempos passados como nos atuais. Baseia-se em Cristo unicamente em sua palavra, no ensino seguro e prática de seus santos apóstolos, e será pela graça de Deus preservado de toda falsa doutrina e do poder do diabo e andará diante de Deus confiante e piedosamente. Esta Santa Igreja Cristã tem somente uma doutrina, a palavra de Deus pura, sem mistura, sem adulteração, o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ensino e mandamento que não concorde com a doutrina de Cristo, sejam eles de ensinos e opiniões de doutores, mandamentos de papas, concílios ecumênicos, ou o que for, não são mais do que ensinos e mandamentos de homens, doutrinas diabólicas, portanto malditas. Não ensinamos nem escrevemos senão a palavra pura e divina e os mandamentos perfeitos de Cristo Jesus e seus apóstolos, né? Só a escritura mesmo, né? E aqui é interessante que ele vai falar, visto que Gélios apela a Tertuliano, Cipriano, Orígenes e Agostinho. A minha resposta é, primeiro, se estes escritores podem apoiar seu ensino com a palavra de Deus e seus mandamentos, estou disposto a admiti-los. Do contrário, é doutrina de homens maldita de acordo com as escrituras. Falamos a verdade e não mentimos. Se qualquer um, sob a abóbada celeste, pode demonstrar com a sagrada escritura que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, a sabedoria e a verdade eterna, a qual unicamente reconhecemos como legislador e mestre do Novo Testamento, tem ordenado uma só palavra a esse respeito, aí ele fala batismo infantil, ou que seus santos apóstolos ou ensinaram a praticar, não será necessário recorrer à tortura, como faziam todos os grupos magisteriais, sejam eles zwinglianos, depois em Genebra, ou católicos romanos ou luteranos, ou a tortura nem a força para nos convencermos. Mostra-nos somente a palavra de Deus a respeito e tudo terminará. Aquela coisa que mostra na Bíblia, né? Considero necessário e conveniente aconselhar os meus amados leitores que não aceitem a minha doutrina como o evangelho de Jesus Cristo, até que
Tenham investigado por si mesmo e comprovado que concordam com o Espírito e a palavra do Senhor, assim a sua fé não estará fundada em mim ou nenhum outro mestre ou escritor, mas unicamente em Jesus. Aqui, claramente, sola a Escritura de fato, né? E livre exame da Bíblia. Você vê o que eu estou falando e você concorda. Só não concordar, tudo bem. Mas não se apoie no que eu estou dizendo. Verifique se o que eu estou dizendo é bíblico, né? E se Agostinho, Tertuliano, qualquer pessoa falar algo e esse algo foi encontrado nas Escrituras, amém. Se não for, problema deles. Isso é perfeito. O espírito anabatista presente, o espírito batista, a prática que eu acredito. Por isso que é o meu reformador favorito. E ele pregou isso e viveu isso, ok? Né? Aí ele, a Trindade, né? Cremos e confessamos com as Sagradas Escrituras que há um só eterno Deus, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que contém, um Deus a quem o céu e o céu dos céus não podem conter, cujo trono é o céu e a terra e os cabelos de seus pés. Deus de Deus e Senhor de senhores, que é sobretudo poderoso, santo, terrível, digno de louvor e admiração. Fogo consumidor, cujo reino, poder, domínio, majestade e glória são eternos e durarão para sempre, e visto que um espírito tão grande, temível, invisível, também inexplicável e inconcebível. Neste único, eterno, onipotente, inefável, invisível, inexprimível, indescritível Deus, cremos e confessamos com as sagradas escrituras ser o eterno e incompreensível Pai, com seu eterno e incompreensível Filho e com seu eterno e incompreensível Espírito Santo. Confessamos que o Pai é verdadeiro Pai, o Filho verdadeiro Filho, o Espírito Santo verdadeiro Espírito Santo, não carnal e compreensível, mas espiritual e incompreensível, pois Cristo disse, Deus é Espírito, e João disse, três são os três que ficam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Aí ele vai ainda descrever que não são, e ainda que são três, são um em divindade, vontade, poder e operação, e não podem ser separados um do outro, como luz, como sol, luz e calor, pois um não existe sem o outro, né? Queridos irmãos, declaro que antes prefiro morrer do que querer ensinar aos meus irmãos uma simples palavra concernente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em desacordo com o expresso testemunho da palavra de Deus, que tem sido claramente, tão claramente dado pela boca dos profetas, evangelistas e apóstolos. E aí ele, bem ortodoxo, os anabatistas, Menon Simon, Abel Maia, Mens, eles subscreviam o credo apostólico, não como autoritativo, porque só a Bíblia era autoritativa, eles subscreviam porque entendiam que era uma reflexão das escrituras corretas, né? Aí ele vai falar da divindade de Cristo, né? Da divindade de Cristo, que ele aqui é interessante, ok? O pessoal acusa Menon Simon de negar a natureza real de Cristo, mas ele fala que possui uma natureza real, humana real, tanto como divina, demonstrada pelos fatos que evidenciam a realidade de sua natureza humana, sentindo-se faminto, sedento, fatigado, suspirava, sofria, canseira, sofrimento e morte. Por que eles negam? Alguns vão acusar Menon Simon de um semi-nestorianismo, porque Menon Simon dizia o seguinte, embora ele não desse ênfase, os anabatistas, eles não aceitaram suas confissões essa coisa particular de Menon Simon, que Cristo não herdou a sua natureza humana de Maria, ela foi criada diretamente pelo Espírito Santo, por isso que ele não tinha pecado, para que ele não herdasse o pecado original, ou herdasse essa natureza que herdamos de Adão. Então, alguém vai argumentar, então Cristo não era humano plenamente, mas aí ele argumentava que Adão foi criado diretamente e ainda assim era humano plenamente. Então, o único ponto de divergência é que, na opinião de Menon Simon, e eu não concordo com isso, Cristo não herda a sua natureza humana de Maria. Ela é criada diretamente pelo Espírito Santo, né? Então, é o único ponto, mas não que ele nega a natureza humana de Cristo, isso é uma falácia, isso é mentira, né? Então, continuamos, né? Aqui, a encarnação, que é o ponto de tensão. Observe, fiel leitor, assim como eu não compreendo o todo-poderoso, único e eterno Deus na sua natureza divina, no comando de sua glória, na criação e preservação de suas criaturas, na recompensa do bem e do mal, em muitas de suas obras, no entanto, creio nele tal e por essa razão, porque as escrituras o ensinam da mesma forma que não posso compreender como, nem de que modo o verbo eterno se fez homem, se fez carne o homem em Maria. No entanto, devo crer que foi assim porque as escrituras o ensinam. Visto que sabemos claramente que o Espírito Santo não nos revelou esse mistério da encarnação nas Escrituras sagradas de nenhuma forma, nem pelos profetas, nem pelos apóstolos, nem pelo próprio Filho, e já está claro que não pode ser sondado pela razão. E, por sua vez, sabemos que pela história encontramos em nossos dias
que muitos entendidos ficaram perdidos nas trevas impenetráveis. Aconselho a todas as almas piedosas que queiram andar diante de Deus com a consciência limpa, não especular a respeito desse infalível, indescritível mistério da divindade eterna, nem negar as conclusões, nem chegar a conclusões, assegurar ou ensinar, ou ir além do que o Espírito Santo nos tem ensinado e revelado na sua santa palavra. E, portanto, declaro que não tenho a intenção de argumentar sobre esse ponto inexplicável, mas que quero seguir a palavra do meu Deus, que é completamente clara a respeito. O que ele argumenta aqui? Olha? Embora eu tenha a posição que Cristo, ele não herdou de Maria, foi diante do Espírito Santo, isso era um ponto que o pessoal pegava no pé dele, ele fala, eu não quero falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento, a Bíblia não revela exatamente como foi. Se a gente parar para pensar, é verdade, a Bíblia não revela exatamente como foi, então ele prefere se calar. É um homem simples, humilde, meu reformador favorito. Aí ele fala do Espírito Santo, bem ortodoxo, né? Pecado. Qual é o pensamento do pecado de Menossino? Vamos lá. Assim como o pecado, como Adão e Eva foram contaminados e envenenados pela serpente infernal e se tornaram pecadores por natureza e ficaram sujeitos à eterna perdição, se Deus, por meio de Jesus Cristo, não o tivesse recebido novamente na graça, sempre pela graça, depois que fizeram a sua promessa em Gênesis 3,15, como afirmava mais acima, todos nós, seus descendentes, somos por natureza pecadores de nascimento, uma corrupção herdada, ok? Envenenados pela serpente, inclinados ao mal, e por nossa própria natureza inerente somos filhos do inferno. Perfeito. Nada que os anabatistas, como falou o Franklin Ferreira, há uns 4, 3 anos atrás, eles eram pelagianos, semi-pelagianos, isso é mentira. Né? Não podemos salvar-nos dele, falando de que chegamos à idade de conhecimento e cometem pecado, a menos que nós, por uma fé real e não fingida, aceitemos a Cristo Jesus, o único eterno meio de graça. Aqui é uma clara questão do anabatismo, né? Chega um momento de tempo, de consciência, você deve aceitar a Cristo, receber a Cristo em arrependimento e fé. Como eles não queriam batismo infantil, você não era cristão. Chega um momento que você tem que reconhecer a Cristo com sua boca e confessar que Deus ressuscitou dos mortos. Era uma distinção do anabatismo das outras confissões que existiam na Europa, de todas as outras, porque você nascia no território luterano, você era luterano, tem que receber Jesus. Você nascia no território zwingliano, você era zwingliano, não tem que receber Jesus. No território calvinista, você era calvinista, você não tem que receber Jesus. Você foi batizado, entrou na aliança, ou regenerado, ou teve remissão dos pecados no meio do batismo. Então, aqui é uma ênfase que os anabatistas deram e que influenciou grandemente todas as igrejas que conhecemos, inclusive as igrejas calvinistas, né, presbiterianas, e até alguns segmentos luteranos. Você tem que ter uma experiência de conversão com Jesus, você tem que receber Jesus no seu coração. Isso é pregado por Menossino, um homem bíblico, como diz o Novo Testamento, arrependei-vos, recebei, né? Aquele que o receber se torna filho de Deus. Então, Menossino diz isso, né? Aceitemos a Cristo Jesus, o único eterno meio de graça, e assim com os olhos da mente olhemos para a serpente de bronze que fora levantada por Deus nosso Pai Celestial como sinal de salvação por nós, pecadores, miseráveis e contaminados. Né? Pecadores miseráveis. Se isso é sempre pelagiano, meu Deus do céu. Porque fora dele, sem ele, não há salvação possível para nossas almas, nem expiação, nem paz, mas somente desgraça, ira, morte por toda a eternidade. Onde quer que esses dois, a saber, o pecado original, a mãe, e o pecado atual, os frutos, tenham evidência e poder, não haverá perdão, nem promessa de vida, mas que estarão sujeitos à ira e à morte, salvo no caso de arrependimento, como ensinam as Escrituras. Para que o pecado original perca o seu poder sobre nós e para que os pecados atuais sejam perdoados, temos que crer na palavra do Senhor, nascer de novo pela fé e com força desse novo nascimento, por meio do verdadeiro arrependimento, resistir o pecado inato, morrer para com os pecados atuais e estar espiritualmente alerta. Uma outra ênfase anabatista, ênfase em santidade. Salvação é por meio da graça, só que você agora vai ver uma vida de santidade. É interessante que ele vai colocar aqui, nascer de novo pela fé. Não nascer de novo para ter fé. Ele já coloca, cronologicamente falando, a regeneração posterior à fé. Assim que você crê, você é regenerado. Né? E isso não é algo que Armínio vai inventar. Né? Os anabatistas anteriores já tinham isso. Não conhecia a minha verdadeira condição até que eu me foi revelada por teu Espírito. Eu acreditava que era cristão, mas quando me examinei cuidadosamente, comprovei que era completamente mundano, carnal e sem a tua palavra. Então aprendi a conhecer, assim como Paulo, a minha cegueira, nudez, imundície e natureza depravada, e que nada de bom residia na minha carne. Um perfeito evangelho. Essa é a crença anabatista da natureza humana.
Essa é exatamente a crença que os anabatistas tinham sobre a natureza humana. Então, não acredite que você ouvia aí gente dizer que anabatista era sempre pelagiano, que a salvação por obras. Não acredite, não. Né? Que a expiação de Cristo é, como todos nós cremos, né? Vamos continuar aqui, o arrependimento. Os anabatistas sempre deram uma ênfase em arrependimento. É necessário arrependimento, né? E você observar na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, aparece a condição para a regeneração, arrependimento e fé. Nessa ordem, exatamente como na confissão de Menon Simon aqui. A gente é muito influenciado por ele. Só doido, apaixonado, vai dizer que não. Né? Fé, aqui, interessante sobre a fé. A verdadeira fé que tem um valor diante de Deus é um poder vivo e salvador, que por meio da pregação da santa palavra é conferida por Deus ao coração, mudando, transformando e regenerando. Olha que interessante. A fé é conferida por Deus. Nenhum anabatista ou batista geral acredita, por exemplo, que a fé é algo que eu produzo. A fé é uma obra ou operação dada por Deus por meio da santa palavra. E a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Destrói toda maldade, vaidade, ambição pecaminosa, egoísmo, nos tornando como crianças, para com a malícia, etc. Essa é a fé que a Escritura nos ensina. Não uma vã, morta, infrutífera ilusão, como o mundo imagina. Aqui o mundo que ele fala é o mundo que ele vive. Por quê? Porque quando boa parte da Europa recebe a edificação pela fé como doutrina, fica só na cabeça e não vai para o coração. Então eles vivem como demônios. Né? Porque se antes o cara tinha medo de ir prostíbulo para ir para o inferno, ou ficar muito no purgatório, agora ele é justificado pela fé, então ele faz o que quiser e vive como um demônio. Aí os anabatistas vão dizer, peraí, não, a fé verdadeira não é essa ilusão que vocês pensam, não. Né? A fé verdadeira é outra coisa. Sim, querido leitor, a verdadeira fé cristã, como as escrituras a requerem, é tão viva, ativa e forte em todos aqueles que por meio da graça de Deus a obtiveram, que não vacilem em abandonar pai, mãe, esposa, fortuna, posse, pelo testemunho e palavra do Senhor. Estão dispostos a suportar a todo tipo de escárnio, desgraças, privações e prisões, finalmente, a que seus frágeis corpos sejam queimados na fogueira, como vemos que frequentemente ocorre com os piedosos, filhos de Deus e fiéis seguidores de Cristo, especialmente nesses nossos Países Baixos. Aqui, quando escreve isso, ele já estava na Holanda, seu período mais frutífero. Né? E aí ele vai continuar falando sobre a fé. Né? Sobre a fé. Aqui é interessante. Não, amado leitor, não cremos que a fé tenha valor por si mesma, de maneira nenhuma, mas que o beneplácito de Deus uniu sua promessa com a verdadeira e genuína fé por meio da palavra. A fé salva não por seus próprios méritos, mas pela promessa que ela traz contigo. Observe que a verdadeira fé cristã por meio da graça é a única fonte da qual flui não somente uma vida nova, mas obediência para com as cerimônias evangélicas, tais como o batismo e a ceia do Senhor, não como uma imposição da lei, pois o cetro da opressão está destruído, mas pelo Espírito submisso e voluntário do amor, a qual a semelhança da natureza de Cristo está disposto e ansioso para toda boa obra e obediência contra a santa e divina palavra. Você não é salvo. A fé em si que você tem não é que faz você ser salvo, é a promessa de Deus que salvaria você por meio da fé. Bíblico, né? Justificação pela fé, a gente daqui a pouco vai encerrar, são mais alguns pontos, só os principais, né? Aqueles que confiam em suas obras ou cerimônias para obter a salvação negam a graça e mérito de Cristo. É mentira alguém falar que os anabatistas não criam justificação pela fé, ok? Porque se a reconciliação consiste em obras e ritos, a graça seria desnecessária, ou méritos e virtudes e o sangue de Cristo seriam vãos. Oh, não, é a graça e será graça por toda a eternidade o que o misericordioso Pai fez mediante seu amado Filho, Espírito Santo, por nós pobres pecadores. O fato de fugirmos das obras pecaminosas e desejarmos amoldar-nos dentro da nossa imperfeição a sua palavra e mandamentos se deve a que ele tem ensinado e requer isso de nós, porque qualquer um que não andar de acordo com sua doutrina, mostra pelas suas obras que não crê nele e não o conhece, e que não está na comunhão dos santos. Então, ele não ensina a justificação pelas obras, mas sim que as obras evidenciam que, de fato, você foi justificado. O ensino de Tiago. Né? Ensinamos enfaticamente que não podemos ser salvos nem agradar a Deus por obras externas, não importa quão grandes e boas pareçam, pois em todo caso estão sujeitas à imperfeição e debilidade, e considerando a corrupção da carne, não podemos, por seu intermédio, conseguir a justificação requerida nos mandamentos. Manifestemos, portanto, somente a Jesus Cristo, que é a nossa única e eterna justificação, reconciliação e propiciação com o Pai, e não confiemos em nossas próprias obras. Leitor meu, escreva a verdade em Cristo e não minto. E aqui ele vai, a regeneração, o novo nascimento, né? Não consiste certamente em água, nem em palavras,
porque o batismo é um memorial. Ele continua, né, a posição bem evangélica que boa parte das igrejas tem, muito influenciada por Menno Simon. Aí ele vai falar da santidade da vida, que ele vai dizer uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, né, muito antes do wesleyanismo, né, que é herdeiro, sim, dos anabatistas, porque os morávios que influenciaram Wesley foram influenciados pelos anabatistas, né, a igreja, o que é interessante, é o que torna Menno Simon o mais bíblico de todos, né? Porque eu acho a aplicação dele só à escritura melhor, ele dá uma ênfase em santidade que os outros não deram, né? Calvino deu, mas Calvino casou com uma mulher anabatista, né? Então, quem sabe não foi influenciado por ela. Agora, a igreja. Os verdadeiros mensageiros do evangelho, que são um com Cristo em espírito, amor e vida, ensinam que lhes tem sido confiado por ele, a saber, o arrependimento e o pacífico evangelho da graça que ele próprio recebeu do Pai e pregava no mundo. Todos quanto ouvem, creem e aceitam, cumprem como é devido, tornam-se parte da igreja de Cristo, a verdadeira e fiel igreja cristã, o corpo e a noiva do Senhor, a arca de Deus. Todos quem ouvem e creem. Aqui já é uma ruptura com o protestantismo magisterial, que todo mundo que nasceu em lar cristão era igreja, não é? Eles são os eleitos para proclamar o poder daquele que chamou das trevas para a sua luz admirável. A igreja de Cristo é composta dos eleitos de Deus, seus santos e amados, que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, que são nascidos de Deus e guiados pelo Espírito de Cristo, que estão em Cristo e Cristo neles, que ouvem e creem na sua palavra, vivem dentro de sua fraqueza de acordo com seus mandamentos e com paciência e mansidão seguem suas pisadas, que odeiam o mal, amam o bem, que procuram ardentemente apossar-se de Cristo, como Cristo se apossou dele. Porque todos que estão em Cristo são novas criaturas, carne e sua sangue, osso de seus ossos e membro do seu osso. Aqui tem os receptos, para quem não sabe, tá? Então, a verdadeira característica pelas quais pode ser reconhecida a igreja de Cristo são igreja pura, sem adulterações, a doutrina pura sem adulterações, prática das ordenanças de acordo com a ação das Escrituras, batismo e ceia memoriais, né? Credo batismo, de acordo com o Menno Simon, eu concordo com ele. Obediência à palavra, sincero amor fraternal, aberta submissão a Deus e a Cristo. Suporta perseguição e ódio por causa da palavra de Deus. E aqui ele continua, né? Aí a separação do mundo, isso é uma coisa interessante, por quê? Porque no tempo de Menno Simon, as igrejas, elas eram o mundo era a igreja. Aqui que Menno Simon vai falar, não, as pessoas são regeneradas por meio da fé, creem em Jesus Cristo, elas se separam do mundo. Não que elas se isolam, mas elas não são o mundo, elas são um testemunho para o mundo. Nas igrejas magisteriais era o contrário, o Estado e a igreja andavam juntos e todo mundo era igreja. E ele fala que não é assim, né? Visto que a igreja sempre foi e deve ser um povo separado, como se falou, segundo evidente como o sol luminoso, que por vários séculos não se tem observado nenhuma diferença entre a igreja e o mundo, mas que todos têm estado confundidos no batismo, que é o batismo infantil, ser do Senhor, vida e culto, sem nenhuma diferença, numa forma abertamente disputada com os princípios das Sagradas Escrituras. Portanto, nós nos sentimos compelidos pelo Espírito e pela Palavra de Deus à adoração de Cristo e ao serviço, melhoramento do nosso próximo por motivos elevados, como já foi dito, para conseguir não para nós, mas para o Senhor, uma congregação ou uma igreja piedosa penitente, né? E aqui ele vai descrever como se faz isso, né? E a fraternidade verdadeira da igreja cristã, como das locais. E vamos prosseguir as ordenanças. Os regenerados, na verdade, e guiados espiritualmente, concordam em tudo com as palavras e ordenanças do Senhor, não porque esperam conseguir com isso a propiciação de seus pecados e a vida eterna de maneira alguma. Então, nós fazemos as ordenanças não porque a gente espera com isso nos salve. Para isso depende exclusivamente do sangue e dos méritos de Cristo. Nós não confiamos nas ordenanças, confiamos em Cristo. Confiando na promessa que o Pai misericordioso deu a todos os crentes, cujo sangue é e será por toda a eternidade, repito, único meio possível de reconciliação e não a obras, batismo e santa ceia, como já foi dito, né? O arrependimento deve anteceder as ordenanças e não o inverso, visto que as ordenanças do Novo Testamento são em si mesmas completamente impotentes, vãs, inúteis, se aquilo que significa, em especial, a nova vida, não está em evidência, como tenho dito ao tratar do batismo. Isto é, as ordenanças são símbolos, sinais, memórias do que Cristo fez em nós e Cristo fez por nós. Se você não é regenerado, elas não têm valor algum. E ele está corretíssimo, né? Ele está corretíssimo.
né? Aqui, em poucas palavras, em tudo que se refere à igreja cristã, meu único argumento e sincera convicção é que, diante de Deus, nem o batismo, Santa Ceia, nenhuma outra cerimônia externa vale, se for realizada sem o Espírito de Cristo e sem a nova criatura, mas que, como claramente ensinou Paulo diante de Deus, somente tem valor a fé, o Espírito é a regeneração. Né? E aqui ele vai continuar, e aqui a gente já está indo para o final, né? O batismo. Não somos regenerados por termos sido batizados, mas somos batizados porque temos sido regenerados pela fé e pela palavra de Deus. A regeneração não é o resultado do batismo, mas o batismo é a consequência da regeneração. Né? Isso não pode ser discutido pelo homem nem desaprovado pelas Escrituras. As Escrituras não reconhecem senão um remédio, o qual é o Cristo com seus méritos, morte e sangue. O único remédio para o pecado é Jesus e não o batismo. Portanto, aquele que procura a remissão de seus pecados no batismo, despreza o sangue de Cristo e o faz da água. E ele está corretíssimo. Desculpem os irmãos pedobatistas, menunciam aqui, bíblico, corretíssimo. Né? O seu ídolo, faz da água o seu ídolo. Por isto, que cada um tenha cuidado para não atribuir honra e glória devidos a Cristo a cerimônias externas e elementos visíveis. Ele está perfeito. O sacramentalismo, no fundo, é isso. Né? Menunciam é o mais bíblico de todos os reformadores, eu admiro muito ele. Né? Aí ele continua pregando, né? Já sabe a posição criador batista, batismo é importante, né? Aí ele vai falar aqui do batismo infantil. Enquanto não encontramos na Bíblia uma só palavra pelo qual Cristo ordena o batismo de crianças, o qual seus apóstolos ensinaram ou praticaram. Né? Afirmamos e confessamos que o batismo infantil não é senão uma invenção humana, opinião de homens e perversão do ensino de Cristo. Batizar antes do requerido para o batismo, a saber, a fé, é como se quisesse colocar a carroça na frente do cavalo, semear antes de arar, construir antes de ter os materiais ou fechar a carta antes de tê-las escrito. Eles apelam para Orígenes e Agostinho como último recurso e dizem que esses asseguraram ter recebido a doutrina do batismo infantil pelos apóstolos. A isso replicamos e perguntamos se Orígenes e Agostinho provam isso com as escrituras. Menoscima é genial. Provam isso com as escrituras. Se for assim, gostaríamos de saber. Do contrário, devemos ouvir e crer em Cristo e em seus apóstolos e não em Agostinho e Orígenes. Né? Além disso, os que batizam crianças afirmam que este batismo não é proibido e, portanto, é correto. Sustento que não estão expressamente proibidos nas escrituras a bênção, como eles chamam, da água benta, velas, palmas, cálices, vestimentas, celebração de missa e outras cerimônias. Apesar disso, afirmamos e sustentamos que tudo isso é mal, primeiramente porque o povo põe sua fé nessas coisas. Em segundo lugar, porque é realizado sem o mandamento de Deus, pois nada disso tem sido instituído por ele, senão se deve observar nenhum mandamento que não esteja contido ou implícito na sua santa palavra, em letra ou espírito. Isto é, princípio regulador. A Menoscima foi a primeira a falar isso e aplicar isso de verdade. Se a Bíblia não diz, nós não fazemos. Princípio regulador. E por aí vai, né? Aí ele crê que todas as crianças são salvos. Aí ele vai falar do erro da regeneração batismal, a disciplina cristã, que é quase como uma inovação anabatista, não inovação porque está na Bíblia, né? A exclusão de membros, exclusão da igreja, não a punição, prisão e morte, como luteranos, zwinglianos, calvinistas faziam e católicos romanos. Né? Então, é bíblico mesmo, né? Arrependimento, no caso de pecado secreto, ele vai tratar de coisas pormenores, chamada missionária da igreja, a não resistência, que é uma marca anabatista, juramentos e vai indo. É bem... A liberdade de consciência, você pode crer no que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, e ninguém pode bater em você. E aqui eu termino com a predestinação. Zwingli ensinou que a vontade de Deus movia o ladrão a roubar e ao criminoso a matar, e que seu castigo seria também executado pela vontade de Deus, coisa que, no meu conceito, é uma abominação superior a todas as abominações. Zwingli era determinista, Menoscima não. Aí eu pergunto, Menoscima é arminiano? Claro que não, porque ele é anterior a Armínio. Né? O que eu devo dizer, amado Senhor? Deveis dizer que tu tens ordenado ao perverso delinquir, como alguns têm dito? Longe esteja de mim tal coisa. Eu sei, ó Senhor, que tu és bom e nada de mal pode achar em ti. Nós somos a obra das tuas mãos, criados em Cristo para as boas obras e para que possamos andar nelas. Aqui ele prossegue, tu não queres a morte de nenhum pecador, mas que se arrependa e viva. Tu és
a luz eterna e, portanto, odeia as trevas, não quer que ninguém pereça, mas que todos venham, se arrependem e venham ao conhecimento da verdade, sejam salvos. E ele continua contra a ideia de determinismo, né? Ele faz isso, né? Então, a gente observa aqui que Zwinglio, ele era determinista e Menon Simon não, porque ele não era arminiano, o Menon Simon. E aqui, a gente encerra aqui com a ideia que os anabatistas eram inspiracionistas, profecia, que eles ficavam profetizando sem a Bíblia, não. Eles tinham um grupo chamado inspiracionistas, né, que faziam isso e eles eram rechaçados pelos anabatistas verdadeiros. E terminamos com novas revelações. Por outro lado, não tenho visão ou revelações angélicas, nem as busco, nem desejo, a fim de não ser enganado por elas, porque a palavra de Deus é suficiente para mim. Se não sigo o seu testemunho, então tudo está perdido. E ainda que tivesse tais revelações, que não é o caso, não poderiam desviar-me da palavra e do Espírito de Deus, ou o contrário, ou do contrário, seriam unicamente alucinações, seduções e enganos diabólicos. Está aí um resumão, ficou um pouco longo, mas não tem como fazer mais curto, né, do ensino de Menon Simon. Comprem na Literatura Família Cristã, tem um livro com toda a vida de Menon Simon e os escritos dele, um resumo dos escritos, ele é fantástico, né? Literatura Família Cristã. Que Deus abençoe vocês, e eu, como bom cristão, Ana/Batista, espero que a gente possa cada vez mais ser neotestamentário. Deus abençoe.